Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Ano passado, o prefeito Marcelo Crivella não concedeu o reajuste anual aos servidores do município. Descumpriu a Lei 3.252 de 2001, que estabelece o reajuste anual baseado no IPCA-E. O prefeito argumentou que descumpriu a Lei 3.252 baseada em outra lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os limites com gastos com os servidores públicos e que no parágrafo único do artigo 22 estabelece o seguinte: se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, esse limite de 54% de despesa com pessoal, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no acesso. Aí vem o item 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Bom, estaria o prefeito cumprindo a lei se esse inciso parasse aqui, mas ele não termina aqui, ele continua. Ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. E aí o que diz o inciso 10 do artigo 37 da Constituição? A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ou seja, o prefeito, ele se meteu numa enrascada, porque ele justificou não dar o aumento aos servidores, citando o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que ele tem que dar o aumento aos servidores. Então, o prefeito Marcelo Crivella não poderia ter deixado de cumprir a Lei 3.252 de 2001 no ano passado e tinha, sim, que ter feito o reajuste anual dos servidores do município, se baseando no índice do IPCA-E. Acho que o prefeito precisa consultar seus advogados, porque talvez ele ainda tenha a possibilidade de corrigir essa infração à lei que ele cometeu. Agora, tem, além da questão legal, o prefeito deixou de cumprir o que determina a lei, tem uma outra questão política, porque o prefeito Marcelo Crivella, às vezes, ele reivindica a lei de responsabilidade fiscal, principalmente quando é para atacar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas nem sempre ele usa a lei de responsabilidade fiscal. E a própria lei de responsabilidade fiscal, na minha opinião, tem um nome equivocado. Não podia se chamar lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho duas sugestões de alteração. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal podia se chamar lei de irresponsabilidade social. Ou, talvez, um nome mais adequado, lei de submissão dos interesses sociais aos interesses do mercado financeiro. Que a lei de responsabilidade fiscal é muito dura. Por exemplo, quando estabelece limites claros com gastos
de pessoal, 54% da despesa de pessoal referente à receita corrente líquida, limite prudencial de 51,3%, mas ela não é rigorosa ao estabelecer os limites para pagamento dos serviços da dívida. Ao contrário, são muito mais flexíveis e mudam de acordo com os interesses do mercado financeiro. O Senado estipulou o limite em 11,5% da receita corrente líquida. Só que, assim que esse limite passou a não atender mais o crescente endividamento, a fórmula foi adequada para permitir o aumento dos gastos com o mercado financeiro. É a Resolução 36 de 2009, né, que permitiu que o valor da receita corrente líquida, fosse utilizado média até 2027, ou durante os anos vigentes do contrato, o que fosse mais vantajoso, ou seja, o que permitisse, não é, um pagamento maior ao mercado financeiro. Então, acho que, em primeiro lugar, o prefeito Marcelo Crivella erra ao reivindicar essa lei de responsabilidade social. Agora, ele desobedeceu a lei. O prefeito não pode desobedecer a lei. O prefeito tem que cumprir a lei. Ele tem que pagar o reajuste dos servidores no ano passado, ou o mandato dele está em risco, porque o prefeito tem que obedecer à lei.